para você. Se você não tem projetos de vida, você vai viver o projeto dos outros. É sempre assim. Você precisa ter o seu projeto de vida, o seu plano de vida. Porque senão você vai sempre viver o projeto de outra pessoa. O plano de outra pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. Cristo não te chamou para viver projetos alheios. Ele te chamou para viver o projeto dele em ti. Você entendeu? O projeto que Cristo tem em ti. E acredite que o projeto que Cristo tem em ti não é o mesmo projeto que ele tem comigo. Ele é muito específico, obrigado pelo termo, muito específico. Tá? Aquilo e a forma como ele quer usar Isabel não significa que é a mesma forma que ele vai usar a Anderson. Aquilo que ele tem preparado no projeto para Isabel não significa que é o mesmo que ele tem preparado para o projeto de Anderson. E é dessa forma que o reino dele cresce e se expande. E acredite, não importa quanto tempo vai durar, nem pelo que você vai passar. Há um projeto de Deus que, se você deixar de lado, o plano dele nunca será frustrado. Se ele não realizar através de você, ele vai levantar outros. Sabe, o privilégio não é dele em ter você realizando o projeto que é dele. O privilégio é teu. O projeto não é teu. O projeto é dele através de você. A gente tem uma presunção de achar assim, Deus tem um plano para mim. Não, Deus tem um plano. Você está me entendendo? Pare de ser presunçoso e achar que Deus tem um plano para ti. Não, Deus tem um plano. O plano é dele. Agora, ele te usa no plano dele. E aí ele te usa de uma maneira específica no plano dele. Muitas pessoas têm deixado os seus projetos, aquilo que Deus planejou e que está querendo usar através daquela pessoa para que a coisa aconteça. Muitas pessoas têm deixado sonhos e projetos falirem para lá. E acredite, Deus continua realizando projetos. Independente de se você abandonou ou deixou para lá. Pastor, tinha coisas que eu queria, que eu senti que era para eu fazer, mas que eu não faço mais. Tinham planos que eu sabia que era para mim, mas que eu não avancei. E por que não avançou? Eu não avancei porque eu fiquei com medo. Eu não avancei porque eu achava que não era para mim. Eu achava que era para fulano. Afinal de contas, quem fala bem é fulano. Quem sabe mais disso daqui é fulano. Você está me entendendo? A gente sempre acha que é do outro. Sabe o que é isso? Atitude de quem é covarde. Porque quem é corajoso assume a sua posição e diz, como disse o profeta, eis-me aqui. Envia-me a mim. Sabe, não é sobre o outro, é sobre o que Deus quer contigo. Eu vou contar para vocês uma história, mas antes de a gente ler essa história, um texto longo, eu quero dar um contexto histórico para vocês. A gente está falando muito sobre o rei Davi, lembra? A última pregação foi sobre o rei Davi. Hoje a gente vai continuar aprendendo do que Deus fez através do rei Davi. A gente tem muita coisa para aprender. Tá? Afinal de contas, este homem foi um homem segundo o coração de Deus. E se o homem foi um homem segundo o coração de Deus, você acha que ele tem para te ensinar ou não tem? Sim. Porque só quem é segundo o coração de Deus consegue transmitir princípios de Deus. Vocês concordam comigo? Amém? Olha só. Davi, ele já havia sido ungido como rei. Ele já sabia. O profeta, o sacerdote, o profeta, já havia ungido ele como rei. Porém, ele ainda não havia assumido. Há um tempo determinado para que se assuma certas coisas na vida. Apesar de que Deus às vezes diz assim, olha, há uma promessa na minha vida para a tua vida, mas espere o tempo de Deus. Não tente adiantar as coisas, nem também atrasar. Você sabia que você pode atrasar os planos de Deus na sua vida? Deus quer realizar agora, mas por causa de um vacilo seu, tudo fica para depois. Você também pode querer antecipar os planos de Deus. E quando a gente antecipa os planos de Deus, dá. Todo mundo que na história tentou antecipar os planos de Deus, deu ruim. Deu errado. Sabe por quê? Porque existe um tempo certo de Deus para a tua vida, para aquilo que Ele já prometeu para você.
Então Davi, ele era já ungido rei. Saul reinava, mas diante de Deus, quem era o rei? Davi. Davi disse assim, eu já rejeitei. É isso, Saul já havia perdido a unção. E tem muita gente que continua tendo a autoridade, mas não tem mais a unção. Tem a posição, mas não tem a unção. Igual a Saul. Saul tinha a posição, ele era rei ou não era? Ele sentava no trono ou não sentava? Mas ele não tinha mais a unção. Agora, tem gente que ainda não assumiu a posição, mas já tem a unção. Igual a Davi. Davi, eu gosto de ensino porque eu vou pregando e ela já vai. Obrigado, ela vai me ajudando. Entendeu? Igual a Davi. Entendeu? Davi, ele era rei ou não era? Era, o profeta já havia dito ele. Desceu à casa do seu pai, recebe e disse, cadê os meninos? Vieram, passaram todos os filhos, até que passou, ele disse, tem mais nenhum não? Tem um. Mas está lá no campo, cuidando das ovelhas. E Deus disse ao profeta, é esse, manda chamar. Ele era o último, porém se tornou o primeiro. Deus faz assim ou não faz? Deus diz a palavra. Pega os humildes para confundir os sábios, né? Os tolos aos olhos do mundo. Sabe uma coisa? Você que é sábio diante de Deus, o mundo te considera um tolo. Te considera nada. Mas é você que confunde. Glória a Deus, aleluia! Amém? Olha só. Davi era rei, mas estava fugindo de Saul, porque Saul, por inveja e movido por uma série de sentimentos que não eram muito bons, estava decidido a matá-lo. Então Davi, com todo o seu exército, perseguia ele pelo deserto, pelas cidades e por todos os campos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A história fala que os homens de Davi eram valentes, eram homens corajosos. E não é quantidade, é coragem. Você aprendeu isso na mensagem passada? É sobre ter coragem. Aqueles homens eram corajosos. Vocês acham que se Davi quisesse, não teria matado Saul e destruído e acabado com o exército de Saul? Teve oportunidade, provou para Saul que poderia fazer, mas não fez. Provou, mas não fez. Por que ele não fez? Porque ele respeitava o tempo de Deus. Havia um projeto ou não havia para Davi? Havia ou não havia um projeto para Davi? Havia. Mas Davi estava debaixo de perseguição. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que tem um projeto para você. Há um projeto de Deus que passa pela tua vida. Mas há um tempo de Deus. E até que esse tempo chegue, deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que você viva muitos dias ruins. Talvez você esteja vivendo hoje o que Davi viveu, perseguições. Para que chegue um dia, um grande dia, de você viver o projeto de Deus. Ou talvez você já deveria ter vivido o projeto de Deus através da sua vida. E você simplesmente se perdeu no caminho, na jornada. A alegria se foi. A força se foi. A coragem se foi. E você já acha que não é mais capaz de daquilo acontecer através da sua vida. Pois hoje eu vim aqui para te dizer que é tempo de você resgatar aquilo que Deus sobrou na terra. Há um projeto e é tempo. Ei, não deixe as circunstâncias te enganarem. Não deixe as situações te enganarem. Viva o tempo de Deus. Se o tempo passou, acredite, Deus tem como restaurar, como chamar à tona o tempo que já passou e fazer você viver o que precisa ser. Não, tem muita gente que está em casa, outros estão nos bancos da igreja, sabe como? Vivendo e dizendo assim, eu já dei a minha contribuição, já fiz a minha parte. Não é mais para mim. Eu já falei o que tinha que falar, eu já toquei o que tinha que tocar, cantei o que tinha que cantar, já servi com as crianças o que tinha que servir, já recepcionei o que tinha que recepcionar, já evangelizei o que tinha que evangelizar. Já estou com uma idade, já não dá mais para. Deixa isso para os jovens. E existem jovens que estão dizendo, que estão na flor da idade, estão dizendo assim,
olha, não quero mais saber desse negócio de igreja. Sabia que tem muita gente que está dizendo assim, olha, eu acho legal, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu digo que sou salvo, mas não quero me envolver mais com a igreja de Jesus Cristo. Quando você não se envolve com a igreja de Jesus Cristo, você está deixando de se envolver com Cristo. Porque a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Como é que você quer se envolver com a cabeça e não se envolver com o corpo? Não existe isso. A igreja, diz a palavra de Deus, é a noiva de Cristo. E não existe como ser noiva do noivo e não querer abraçá-lo, não querer ter momentos, não querer estar na presença, não querer ouvir, não querer conversar. Não existe isso. Não. Deixa eu te contar mais uma coisa. Se você acha que há uma salvação garantida para você, porque você se diz ser de Cristo, mas não serve na igreja de Cristo, deixa eu te falar, você talvez tenha uma grande surpresa no dia do Senhor. Sabe por quê? Porque talvez você diga assim, mas Cristo já me salvou e Ele vem me buscar. Vem não. Cristo não vem te buscar. Cristo vem buscar a igreja. E se você não é igreja, você vai ficar de fora. Porque Cristo não vem buscar a pessoa. Cristo vem buscar a noiva, a igreja. Entendeu? Está dando para entender? Você tem que ser igreja. E não tem como ser igreja se não servir na igreja. Amém? Então, esse era o contexto histórico. E Davi vivia, sabe como? Vivia no deserto. Saul sabia que ele estava em tal cidade e ele ia lá perseguindo, ele saía para outra. E ele sabia que ele estava na outra e ele ia lá e saía para outra. E a hora que ele ficava escondido, ele se escondia em algumas cavernas e ficava pelo deserto. Mas Davi tinha um ponto de parada. O nome da cidade era Ziclag. Ali tinha esposa, ali tinha campo. E era ali que habitava e que morava as famílias dos seus guerreiros, dos seus soldados. E era essa que era o contexto dessa história que nós vamos contar hoje. Amém? O texto está em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Ouçam essa história. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, o que era Ziclag? Era a cidade onde Davi sempre parava para descansar, onde moravam as famílias dos seus guerreiros. Ali moravam as esposas dos seus soldados, os filhos dos seus soldados, esposa de Davi também. E olha o que aconteceu. Quando Davi chegou com seus soldados a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negev e incendiado a cidade de Ziclag. Para aí, quem eram os amalequitas? Olha só, os amonitas, os filisteus e todos aqueles povos ali, eles tinham cidades, eles tinham fronteiras, era fácil de achar. Você queria achar um filisteu, ia para Filistéia. E achava eles lá. Eles tinham endereço certo, mas os amalequitas não. Os amalequitas, eles eram nômades. Sabe o que é o nômade? Não tem destino certo. Não tem endereço certo. Hoje está aqui, amanhã não está. Eles viviam o quê? Eles viviam de saquear as cidades. Eles passavam por aqui, com o que eles encontravam pela frente, eles destruíam. O que eles encontravam pela frente, eles saqueavam e eles enriqueciam à custa da riqueza dos outros. E foram isso que eles fizeram. Eles chegaram ali em Ziclag, a cidade do exército de Davi, a cidade de descanso de Davi fez o quê? Incendiou a cidade. Olha lá, verso 2, diz assim, levaram, quem levou? Os amalequitas, levou como prisioneiras as mulheres que lá haviam, desde a mais jovem até as mais idosas, ou seja, as filhas dos soldados, as esposas dos soldados, as mães dos soldados, levou todo mundo. Levou. E olha só, não mataram ninguém, mas conduzidos, prosseguiram em seu caminho. Eles não mataram ninguém, mas eles levaram como escrava, como espólio. Sabe o que é um espólio? Tá? Como recompensa por aquilo que eles haviam roubado. E olha só, ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo.
e viram que as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Dá para entender a dor? Vamos lá, vamos pensar numa situação como essa. Vamos pensar. Imagine, Anderson, você chega em casa e sabe que um cidadão chegou lá, levou Daniel, levou as crianças, Asaf, levou Esther e queimou a tua casa. Vou contar uma história mais real para a gente poder entender. Todo mundo está julgando a nação de Israel por estar atacando a faixa de Gaza. E aí a guerra se estendeu lá para o... Exatamente. Aí todo mundo diz, eles estão cometendo genocídio. Já ouviram esse termo, que eles estão cometendo genocídio porque estão fazendo isso? Mas ninguém conta o antes da história. Que as filhas deles estavam numa festa. Estavam num dia, como um dia qualquer, sem que nada eles pudessem saber do que estava acontecendo. Chegaram aqueles homens maus, arrastaram elas, levaram como prisioneiras, levaram como reféns e estruparam, violentaram crianças, queimaram algumas mulheres, bateram, sabe? Incendiaram o local, fuzilaram, enfim, cometeram as maiores atrocidades. Eu te pergunto, se você tivesse condição, o que você faria se você tivesse armado até o dente? O que você faria contra alguém que fizesse isso com a sua casa, com a sua família? Me diz o que faria. Dá para entender? Essa era a dor. Vocês estão entendendo por que esses homens choraram? E choraram até, a Bíblia diz, aqui o texto diz, eles choraram até eles não terem mais força. Você já chorou até não ter mais força? Olha, gente, nos meus dias de queda, quando eu fracassei, eu chorei até não sentir mais força. Você já chorou até não sentir mais força? Tem momentos na vida que a gente chora e chora até não ter mais força. Você sabe o que é não ter mais força para chorar? É quando secam as lágrimas e a tristeza está te consumindo, está te corroendo, e a única coisa que você faz é soluçar. Não sai mais lágrima. Você já chorou o que tinha que chorar. Esse era o contexto e essa era a situação. Choraram até não ter mais força, verso 5. Mas olha só, as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. Olha só. Ó. Ainoã e Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. O que eles pensaram? O culpado de tudo isso foi Davi. Por que eles culpavam Davi? Se a gente estivesse aqui em casa e não tivesse com Davi nas empreitadas dele, isso não teria acontecido. Então a culpa era de quem? E o que a gente vai fazer? Apedrejar Davi. Mas olha o que Davi faz. Davi, porém, fortaleceu-se na sua força, na sua inteligência, na sua estratégia. Fortaleceu-se em quem? No Senhor, o seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: tragam-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor. Ele perguntou para quem? Ele não ligou para o pastor? Ele não ligou para o sacerdote? Não ligou para o profeta? Ele ligou para quem? Pegou aqui o número do céu. Aí atendeu lá o telefonista Espírito Santo. Pois não, Davi, homem segundo o coração de Deus. Aí ele pergunta: devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los? E o Senhor respondeu o quê? Persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Deus
decretado a vitória. Amém, Senhor. Aleluia. Agora eu pergunto para vocês. Alguém foi na sua casa e roubou o que você tinha e levou cativo, como sequestrou mulher, filho, tocou fogo e ninguém viu. Foi embora. Só que essa pessoa, você só sabe quem é ele. Rapaz, é um bandido lá dos bondes. Está gravando isso. Eu falei dos bondes. Vocês estão entendendo? Entenda só. Ei. Só que você não sabe endereço. Não sabe qual é o bairro. Você não sabe que direção que ele tomou. Você não sabe para onde é que foi. Você não sabe. Você não sabe quantos dias à frente ele está. O que você faz? Você diz assim, eu não sei nem por onde começar. Ora, Deus já tinha dito para Davi que ele ia alcançá-los. Deus já tinha dito que ele iria vencê-los. Que ele iria resgatar as mulheres. Mas Deus não disse onde era que eles estavam. E agora? Para onde é que Davi devia ir? Para o norte ou para o sul? Para o leste ou para o oeste? Olha o que acontece. Davi e os 600 homens que estavam com ele, era muita gente, foram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns. Ficaram alguns o quê? Alguns de 600. Pois 200 deles estavam exaustos. Imagine, eles vinham de uma jornada. Chegaram na cidade e encontraram aquele caos. Não tinham onde descansar. Não tinham nem comida para se alimentar. Tudo estava destruído. E ainda choraram até não ter mais força. Tinha muita gente cansada ou não tinha? 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mas mesmo assim, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio. Diga egípcio. Egípcio é israelita? Não, egípcio é egípcio. Quem é um egípcio para o israelita? Vocês lembram que foi o povo que escravizou eles por 400 anos? Aí agora, eles estão com sangue no olho ou não? Aí encontram um egípcio. Olha só. O que eles fizeram? Pegaram a lança e atravessaram nele, deram um som de tapa nele, chutaram, deram-lhe água e comida. Guardem esse fato. Cadê? Vai lá. Deram um pedaço de bolo de figo. Eu nunca comi bolo de figo. Será que isso é bom? Bolo de figo prensados e 2 bolos de uvas passas. Olha, a uva passa já perseguiu o povo até essa época, desde essa época. Ele comeu e recobrou as forças, pois ele tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Para aí, olha só. Entende só. Ele já estava ali 3 dias no caminho, 3 dias e 3 noites sem comer. Sabe o que isso mostra? Que o exército que matou, que roubou, que saqueou, já estava mais de 3 dias à frente. Qual é a probabilidade de achar? Quem não tem endereço, quem não tem casa, quem não tem... Num deserto enorme. Probabilidade 0. Mas aí surge um egípcio. Olha só. 3 dias sem comer e sem beber. E olha lá o que acontece. Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde você vem? E o jovem egípcio respondeu o quê? Eu sou servo de uma Amalequita. Uau! Alguém ficou para trás. Ora, quem era que eles estavam perseguindo? Amalequitas. Ficou o servo de um deles para trás. Rapaz, eu teria dado uns tapas nele ali. De cara. Eu estava... Sabe? Mas olha só. O meu Senhor me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias. E olha só. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá e o Negueb de Caleb. E incendiamos a cidade de Ziclag. Ele estava dizendo isso para quem?
para os homens da cidade. Ele estava confessando, nós incendiamos, a gente atacou, a gente incendiou, a gente matou todo mundo lá, não, a gente sequestrou todo mundo. E nós incendiamos. E olha só, Davi lhe perguntou, você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu, olha, jura diante de Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu Senhor, e eu te levarei até ele. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado como despojo de guerra da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Ou seja, foi na hora que amanheceu, Davi atacou até o final da tarde. E nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram os camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, e incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhum uma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, além dos dele, ainda tomou o que eles tinham. Todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, e conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Então, Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi perguntou-lhes como estavam. Contudo, todos os homens maus e perversos entre aqueles que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. Ora, o que eles estavam dizendo? A gente foi para a guerra, a gente enfrentou os amalequitas, a gente foi lá, a gente lutou, a gente deu a nossa vida. Não é justo que esses homens que ficaram aqui porque estavam cansados, ficaram aqui no riacho, que a gente agora chegue e distribua e dê para eles as vacas, os bois, as coisas que a gente está trazendo de lá. Mas olha o que Davi dizendo. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos e partir. Mas Davi fez o quê? Davi, no entanto, respondeu, não, meus irmãos, não façamos isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou nas nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi na batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um estatuto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer porque a tua palavra nos revela histórias, princípios, e a gente aprende muito com ela, Senhor Deus. E eu quero que, assim como o teu Espírito falou no meu coração, ele fale esta noite aqui nesta congregação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se eu tivesse que parar a mensagem apenas com a leitura desse texto, vocês já poderiam dizer assim, já aprendemos, pastor, já entendemos. Mas você sabe que pastor gosta de falar. E eu vou falar por mais uma hora. Que agora é que vai começar a pregação, amém? Digam amém. 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 Então tá bom. Deixa eu perguntar aqui. Se eu perguntar para você qual o seu maior projeto de vida, você sabe responder? Você sabe qual é o seu maior projeto de vida? Sabe, essa é uma pergunta muito intrigante, porque tem muita gente que não sabe qual é o seu projeto de vida. Tem muita gente que vive por aí, sabe como? Ao Deus dará. Não, Senhor, eu vivo um dia por vez. Eu não tenho plano, eu não tenho projeto, eu não tenho nada. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é que você não tenha. Há um projeto de Deus que passa por você. Apenas você não quer reconhecer. Diga assim, eu tenho um projeto de Deus
que passa por minha vida. Aleluia. Você pode tomar posse disso? Há um projeto de Deus que passa por tua vida. Agora eu te pergunto, como é que você reage quando esse grande projeto é atacado e é saqueado? Talvez o teu maior projeto passa pela tua família. E o que Deus quer fazer através da tua família. Ou talvez não, talvez o teu maior projeto, aquilo que Deus quer fazer através de você, passa pela tua empresa, passa pelo teu negócio, talvez passa por uma capacidade que foi dada a você, um talento, um dom que foi dado a você, ou então um serviço que foi dado a você. E hoje na aula a gente aprendeu que existe dom e existe serviço. Tá? Existe aquilo que é dom e existe aquilo que é serviço. Mas tudo pertence a Deus. É Deus quem dá. Hoje a aula foi muito top. Foi ou não foi, gente? Foi muito boa. Você que não veio, perdeu. Talvez o teu grande projeto de vida, aquilo que Deus planejou para você, passe pelos teus estudos, talvez passe pelas tuas amizades, por um relacionamento. Talvez passe por um cargo que você ocupa, mas independente de qual seja, o meio, a veia, pelo qual vem esse grande projeto de Deus na sua vida, a pergunta é, como é que você reage quando esse projeto é abalado, quando é saqueado, quando as coisas não funcionam do jeito fácil, do jeito que você achou que deveria e que poderia funcionar. Porque tudo vai bem até quando tudo vai estar tranquilo. Tá? O dinheiro está na conta, a saúde está em dia, tá? A família está toda em harmonia, está todo mundo com saúde, está tudo em paz, o salário está garantido, o concurso foi aprovado, está tudo certo. Mas e quando falta saúde? E quando vem a dor na coluna, que você não pode mais ficar em pé muito tempo? E quando o cargo vai embora? E quando a empresa dá um sinal de que está, sinal amarelo ali, ó. E quando tem um desentendimento dentro de casa? E quando o marido morre? E quando a esposa parte? E quando o filho entra numa desobediência ou no desentendimento? Como é que você reage com o teu projeto? A gente vai aprender aqui com Davi, e você já leu o texto. Como reagir diante desses ataques? Primeira coisa, a gente vê no verso de 1 a 6, quem é o seu inimigo? O inimigo nessa história aqui de Davi são os amalequitas. Eles levaram pessoas, né? Eles levaram as esposas, atacaram as famílias. É uma cena triste. O lugar estava devastado. Não tinha um lugar para descansar, não tinha casa para se reabrigar, não tinha calor e carinho da esposa, o carinho dos filhos, não tinha nada disso. A destruição tomou de conta. Diante daquela destruição, aqueles homens choraram e choraram apenas por meia hora. Choraram quanto? Até não ter mais força. E não tem nada de errado. Quando as coisas vão ruins, não tem nada de errado chorar. Esses dias eu estou sentindo muitas dores. E aqui e acolá, alguém fala comigo me lembrando, pastor, tenha calma, porque Deus tem um propósito com tudo isso. E eu creio. Deus não permitiria que eu estivesse sofrendo o que estou sofrendo sem que tivesse um propósito. Porque eu sou servo de Deus. E eu vivo de propósito. Amém? Eu não vivo pelas circunstâncias. Há um propósito de Deus. Vocês estão me entendendo? Mas tem alguma coisa de errado em eu chorar de dor? Tem alguma coisa de errado em eu passar a noite todinha gemendo e a pastora dizendo, não, ela só consegue dizer, ela não pode fazer mais nada.
Ela só diz, ô meu filho, ô meu amor, ô meu filho. Aí nem dorme eu, nem dorme ela, porque eu durmo gemendo, eu passo a noite gemendo e ela passa a noite falando, ô meu filho, ô meu amor. Pense na situação. É complicado. Mas olha, não tem nada de errado em chorar quando as coisas vão difíceis. Tá? Não tente dar uma de durão, de fortão. Você perdeu, o negócio está complicado, está doendo, está difícil. Chora. Homem que é homem, chora. O mundo diz que homem que é homem não chora. Isso é mentira. Porque homem que é homem de verdade chora. Homem que é homem de verdade é verdadeiro com seus sentimentos, com as suas emoções. E homem que é homem de verdade chora. Davi era um guerreiro, não era? Aqueles homens já tinham vencido, mas choraram. E choraram um pouco? Não. Choraram muito. Choraram até não sentirem mais forças. Diante desse imenso sofrimento, os companheiros de Davi, eles querem achar um culpado. E é sempre assim. Quando a coisa não está dando certo, a gente sempre quer achar um culpado. Eu estou desanimado. Eu nunca admito que o culpado pode ser eu. Eu sempre quero colocar a culpa no outro. Eu não procuro primeiro descobrir quem é o inimigo, o verdadeiro inimigo. Eu sempre quero achar que o culpado pode ser o meu patrão. Rapaz, não está legal. Quem é a culpa? É do meu patrão. Rapaz, não está bom. Quem é a culpa? É do meu amigo. É de fulano. É do líder da célula. É do ministério. É da igreja. É do pastor. É do irmão da igreja. A gente sempre quer achar um culpado para os nossos desânimos, para os nossos fracassos, quando a coisa não está legal. A gente nunca consegue dizer assim, olha, o culpado disso tudo, a culpa disso tudo começa comigo. A gente não diz. A gente se reúne com os outros para dizer assim, olha, a coisa não está indo bem lá na igreja por culpa do líder tal, por culpa do louvor tal, por culpa do pastor, por culpa da recepção, por culpa do ministério infantil. Aí a gente nunca diz assim, olha, o principal culpado disso tudo sou eu mesmo. Eu é que poderia estar fazendo e não fiz. E não faço. Eu é que poderia ser e não sou. Eu que poderia falar e dizer e não falo e nem reajo. Na vida da gente é assim. A gente sempre tenta achar culpados. Mas se nós estamos diante de Deus, mas não oramos pelos nossos projetos, não oramos pelas nossas famílias, não oramos pela nossa igreja, não oramos pelo nosso ministério, não oramos pelo nosso patrão, pelo nosso empreendimento. Sabe o que vai acontecer, meu querido? Vai haver um ataque. E quando esse ataque chegar, sabe o que vai acontecer? Vai destruir tudo. Vão levar tudo. Você sabe que a maioria dos fracassos que tem nas nossas vidas é porque a gente não busca a presença de Deus. A gente não busca o Senhor no tempo em que tem que buscar. E sabe o que acontece? O fracasso chega com força. Causa estrago. Mas existem várias formas que os nossos projetos podem ficar vulneráveis. Primeiro, quando a gente deseja ter o controle sobre as nossas próprias vidas. Tem muita gente que não entrega o controle da vida a quem tem que entregar. Deixa eu te falar uma coisa. A quem você pertence? A quem você pertence? Quem é que pertence a Deus? A Bíblia diz que nós fomos comprados por alto preço. Se você pertence a Deus, então você não é livre. Você é livre? Quem aqui é livre? Eu sou. Você é livre? Você é livre de quê? Você é livre para poder dizer não para o pecado. Antes você era escravo do pecado. Você não tinha força para dizer não para o pecado.
Você não tinha força para dizer não para o erro. Então, quando você não tinha força, você era escravo do erro, escravo do pecado. Mas agora, quando você está de verdade em Cristo, e se você está de verdade em Cristo, você tem força para dizer não. E aí você é livre. Mas, ao mesmo tempo, você é escravo de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor da tua vida. E se você é escravo de Cristo, deixa eu te ensinar uma coisa. Você tem que entregar o controle da sua vida ao seu Senhor. Pare de querer assumir o controle da tua história. Pare de querer assumir o controle da tua vida. E muita gente tem os seus projetos vulneráveis porque eles mantêm o controle dos seus projetos, das suas vidas, dos seus destinos. A gente se torna o nosso projeto de vida vulnerável porque a gente entra numa onda de grosseria, de traição, de ciúmes, de omissão, de vingança, de mentiras. Satanás, ele tem atacado a tua família, os teus negócios, a tua vida pessoal, os teus planos, os projetos de Deus que passam por você. Ele tem atacado, sabe como? Através dessas brechas, através das grosserias, através dos ciúmes, através das invejas, através das mentiras, das maledicências, fofocas, através da falta de oração. Vamos orar, Cátia? Crê. Ninguém. Sempre são as mesmas pessoas. Vamos estudar a Bíblia para conhecer mais do nosso Deus? 5, 6 pessoas, 10. Cadê a igreja? Mas vai ter um cantor famoso. Vamos? Pastor, você consegue a entrada, o ingresso? Irmão, não consigo, mas vai ser à noite, vai terminar de madrugada, não importa. É o meu cantor. Rapaz, vai ter o aniversário de fulano. Isso eu não perco. Afinal de contas vai ter churrasco. Vocês estão entendendo a inversão de valores? Há uma disposição muito grande para ir, para ser, mas para aquilo que vai defender o teu projeto, que vai proteger. Você não tem esforço nenhum. Ninguém vem para a oração, ninguém vem para o estudo da palavra. Ninguém se compromete com nada que se diz respeito ao reino de Deus. Não, pastor, mas todo domingo eu estou na igreja. Vou contar um segredo para você. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado. Você está aqui na igreja, juntamente comigo, com seus irmãos e com Satanás e os demônios. Você sabe de uma coisa, meus queridos? Satanás, ele é frequentador de igreja. Ele é um agente infiltrado. Então não acha que você está fazendo alguma coisa demais porque você está vindo para a igreja. Vir para a igreja não te torna o bambambam diante de Deus. Não te torna. É duro dizer isso, pastor. O que é isso? Que história é essa? Que Satanás vem para a igreja? Sabe por quê? Porque ele quer atrapalhar esse ambiente. Agora ele consegue? Consegue. Sabe como? Ele contamina teu coração. Você já vem de casa contaminado, você chega aqui, mais outro, todo mundo contaminado. Aí aqui, por isso é que tem um esforço muito grande, às vezes, do ministério. Bora, gente, cante, adore a Deus. Gente, vamos ficar de pé para adorar a Deus. Vocês estão entendendo? Sabe uma coisa que me chama a atenção nessa história? É que aqueles homens tiveram os seus projetos pessoais, suas famílias, saqueados. Sabe o que eles fizeram? Choraram. Lamentaram. Mas sabe o que me chama a atenção? É porque às vezes a igreja está passando por lutas. A célula está minguando. O ministério não
está reagindo. Sabe, o irmão não está reagindo e ninguém derrama uma lágrima. Tem força para falar, mas não tem força para sequer chorar e lamentar. E dizer assim, é a minha igreja, é o meu ministério, é o meu irmão, é a vida do meu pastor, é a vida da minha irmã, é a vida sabe, não chora. Diz assim, eu vou, aí se junta com o outro para falar mais ainda, para dar um tiro de misericórdia. Mas com esses homens não foi assim, eles choraram, eles lamentaram, porque eles sabiam que o que estava em jogo era um projeto. Era um projeto de Deus que passava pela família deles. Há um projeto de Deus que passa por tua casa, que passa por tua história, que passa por tua vida. O casamento está em ruína. A igreja está fria, enfraquecida. A célula está minguando, o ministério está frio, infrutífero. A empresa está falindo, os amigos estão indo embora, os membros estão indo embora. Mas muitos não derramam uma lágrima. Nem sequer se entristecem. Eu digo literalmente que não faz sentido ver os teus projetos sendo perdidos e você não se entristecer ao ponto de perder as suas forças. Não tem. Todos os dias, eu busco a face de Deus orando por cada família dessa igreja, por cada membro dessa igreja. E o meu coração parte quando eu lembro daqueles que não vêm, e aí, o pior é que eu ligo para eles, e eu digo, eu vou na tua casa, eu vou aí, eu quero saber como é que você está, eu mando. Quem já recebeu mensagem do pastor aqui? Querendo saber como é que está. Sabe? Ei, como é que está? Eu só quero saber como é que você está. Porque eu amanheci o dia orando por você, eu fui movido por Deus para te mandar uma mensagem, para saber como é que você está. Mas eu sou só um, meu querido. Eu não sou a igreja, eu sou só o pastor da igreja. A igreja somos nós. Se todo mundo se importasse e fizesse isso, se todo mundo chorasse uns pelos outros, lutasse uns pelos outros, as portas do inferno não prevaleceriam. Se todo mundo se importasse um com o outro, chorasse, se preocupasse um pelo outro, vou dizer uma coisa para vocês. Jesus Cristo, João capítulo 17, diz assim, olha, quando eles forem um, como eu sou um contigo, disse Jesus, orando ao Pai, o mundo lá fora saberá que eu sou enviado. A gente quer falar de Cristo para o mundo lá fora, mas a gente não representa Cristo pelas nossas alianças. Se a gente representasse Cristo com as nossas alianças, a gente não precisava fazer projetos evangelísticos, nós seríamos o próprio projeto evangelístico. Se você não se comove com seus projetos em ruína ou com seus valores, então você precisa rever os seus princípios, porque você já está cego diante da sua realidade. Pastor, e qual é o erro em tudo isso? O erro é que, em vez de buscar em Deus a resposta para o que está acontecendo, para saber como agir, a maioria das pessoas estão fazendo, sabe o quê? Tentando dar desculpas, tentando dizer assim, não, eu estou certo, fulano é que está errado, tentando estar, sabe? A gente não vai para lugar nenhum desse jeito, sabe? Querendo saber em quem é que está a culpa. Ei, assuma você o teu papel, assuma a tua postura, e você vai ver que a gente vai avançar, que a gente vai vencer. Sabe, a vitória do teu projeto passa primeiramente por ti. Não é pelo outro. Para de querer achar no outro a solução para aquilo que você que tem que resolver. Você que tem que ser, você que tem que fazer. Começa por você, meu querido. Não começa pelo outro.
Segunda coisa que a gente aprende com isso, e olha que são 10, mas já está na segunda. Tenha com você a esperança de um projeto que parece que está destruído. Sabe, no final dessa história que a gente leu, trágica, a gente encontra a mudança diante da tragédia dos lares de Ziclague. Sabe, em vez de Davi entrar no confronto com seus irmãos, ele poderia muito bem, os irmãos dele queriam fazer o que com ele? Apedrejá-lo. Ele poderia entrar em guerra com eles. Mas o que Davi faz, meus queridos? Em vez de Davi entrar num confronto com eles, querendo provar quem é que está certo, quem é que pode, não. Davi faz algo diferente. Ele se fortalece em Deus. Diz no verso 6 que Davi se fortaleceu em Deus. Estava sendo acusado, estava sendo coagido, estava enfraquecido, a situação era difícil, e ele, em vez de procurar desculpa, de estar dando desculpa, de procurar discutir, o que ele fazia? Ele se fortaleceu em Deus. Apesar do momento difícil, da crise, Davi busca em Deus a resposta do que tem que fazer. Sabe de uma coisa? A gente, quando a crise vem, quando a coisa está ruim, sabe o que normalmente a gente faz? A gente se acusa e tenta resolver do nosso jeito. Eu tenho todos os dias perguntado a Deus, qual é a estratégia? Eu devo sair daqui? Não devo sair daqui. Eu devo ir? Não devo ir. Eu devo chamar o povo? Devo não chamar. Mas, pastor, parece lógico chamar, mas eu vou perguntar para Deus. Eu devo chamar o povo para orar ou não devo? Parece lógico chamar para orar, mas eu devo perguntar primeiro para Deus. Sabe por quê? Porque nem sempre aquilo que parece lógico é a estratégia de Deus. Olha só, no meio daquela confusão todinha, o que era lógico? Era Davi dizer assim, homens, se preparem, bora atrás desses caras para buscar nossas esposas. Era ou não era lógico? Mas ele fez isso? Não. Ele fez o quê? Dobrou os joelhos e disse, Senhor, eu devo ir? Depois que ele perguntou se devia ir, ele perguntou, e aí? Mas se eu for, eu vou alcançá-lo? Porque uma coisa é ir, outra coisa é ter êxito na jornada. E você tem que perguntar para Deus, Senhor, eu devo fazer o quê? E fazendo isso, eu vou ter sucesso? Sabe o que Deus faz? Deus direciona ele para ele ir resgatar as famílias. E não só direciona, mas Deus provê o meio. Lembre-se, ele não sabia nem para que direção os caras tinham tomado, mas Deus dá a direção. E Deus provê o meio. Talvez você esteja perguntando assim, por que as coisas na minha vida chegaram a esse ponto? Chegaram ao ponto de eu perder a comunhão com meu filho. Por que as coisas chegaram a esse ponto de meu negócio estar no vermelho? Por que chegaram nesse ponto que agora eu vou me separar do meu marido, da minha esposa? Por que chegou ao ponto da igreja ter que fechar as portas? Por que chegou ao ponto de eu ter que entregar a minha liderança? Por que chegou nesse ponto? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Davi encontra um homem na jornada. Lembra-se? Quem era o homem? Quem era o homem? Como era o nome do homem? A Bíblia não diz quem ele era. Davi enquanto eles caminham em direção à ordem de Deus, surge esse homem e ele e seus companheiros ajudam a esse homem. E mesmo diante da pressa que eles tinham, eles pararam. Deixa eu te falar. É nessa doação que eles encontram
a resposta para salvar as suas famílias. Sabe por quê? Porque às vezes combater o inimigo, combater o que está te travando, que está te fazendo perder, exige muito mais do que força. Às vezes exige, sabe o quê? Revelação. No meio do teu deserto, no meio da tua dificuldade, quando você já se achar sem trilha, sem direção, sem rumo para tomar, faça como Davi, encontre um egípcio, que talvez seja servo do seu inimigo, e talvez seja assim abandonado, porque ele estava doente. Ele não tinha nome, ele não, parecia não ter importância aparente, que era para Davi e os seus homens um egípcio, e principalmente doente. Mas sabe de uma coisa? Aquele homem, sem nome, doente, esquecido na estrada, o céu já havia marcado ele como uma peça importante de vitória. Davi o recebeu, lhe alimentou. E Davi fez o seguinte: restaura aquele homem, deu comida para ele. Quantos dias ele estava com fome? 3 dias. Perdeu as forças ou não perdeu? Davi faz o quê? Dá bolo de figo prensado, bolo de uvas passas, deu água, deu comida para ele. Quem foi que rejeitou ele? Quem foi que rejeitou ele? O inimigo. Lembra? Quem era o inimigo de Davi? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você vai encontrar na tua jornada pessoas rejeitadas pelo teu inimigo. A igreja encontra muita gente rejeitada pelo inimigo. E talvez você vai encontrar gente rejeitada ao longo do teu caminho. E você talvez tenha que dar comida, alimento. Sabe por quê? Porque aquilo que o inferno descarta, Deus restaura. Aleluia! Sabe, aquilo que o inimigo abandona, Deus reposiciona. Aleluia! Já teve muita gente na minha jornada que eu não daria nada por ele. Mas Deus restaurou. Teve muita gente na minha jornada que eu não daria nada por ele, mas que Deus reposicionou. A direção que Davi precisava saiu da boca de quem parecia não ter mais nada a oferecer. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: as guerras que não são vencidas com espada, mas são vencidas com mesas postas. Entendeu? Há guerras que não são vencidas com espadas, mas são vencidas com mesas postas. Tem guerras que são vencidas mediante a possibilidade de você parar para alimentar o que está morrendo no caminho. E às vezes o que você acha que é uma parada, uma interrupção, é Deus te entregando a chave para recuperar tudo aquilo que você perdeu. Escuta só. Às vezes tem umas paradas na vida que você acha, pronto, isso é para minha derrota. É Deus parando você para te entregar a vitória. Eu já tive muitas paradas estratégicas na vida. E nessas paradas eu tive que parar para ouvir quem eu achava que não deveria ouvir. E Deus falou através da boca de muita gente que eu achava que não tinha mais valor. Quem é fulano para me exortar? Quem é fulano para me ensinar? Quem é fulano? Afinal de contas, eu sou o pastor Zé. Mas sabe, da boca de muitas pessoas vieram as palavras que me deram o norte, que me deram a direção.
Às vezes o que você acha que é parada é simplesmente Deus dando uma pequena pausa para te entregar a chave, para que você recupere tudo aquilo. Davi, guiado pelo egípcio, ele encontra o inimigo e o derrota. Se Davi não encontrasse o egípcio, ele saberia para onde ir? Lembre-se que o inimigo não tinha casa, o inimigo não tinha paradeiro, o inimigo não tinha rumo, não deixava rastro. Precisava alguém que conhecesse os modos operantes do inimigo para poder dizer onde é que ele estava. E Davi encontra o egípcio e com ele encontra o inimigo. Diga assim para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: no reino, direção vale mais do que força. Você está entendendo? Às vezes o que você precisa é de direção para vencer, para recuperar, para restaurar. E direção pode estar no encontro mais improvável que você pode ter no seu deserto. Talvez a sua restituição, talvez o que você precisa para restaurar o seu projeto esteja num pedaço de pão, num bolo de figo amassado, num bolo de passas, sabe? Talvez esteja num gole de água, num punhado de uvas passas. Olha, não despreze, aprenda isso. Nunca despreze quem Deus colocou na sua frente, porque pode ser através dessa pessoa que Deus está trazendo para você mais uma direção, um rumo. Talvez o próximo passo para a sua vitória esteja numa voz fraca, trêmula, mas que guarda um destino inteiro. O passo para o resgate é nosso. Lamentar e chorar é só o começo. Mas a questão é, o que é que você está fazendo para resgatar? Davi poderia ficar chorando aqueles dias ali, lamentando e não fazer nada. Alguma coisa iria acontecer? Aulifran, talvez chorar e lamentar, se chatear, talvez você achasse que fosse tudo, mas não ia acontecer nada. Era preciso você dar passos. Sabe? Tem que dar passos. Eu lembro que Joelma, eu falo da história de vocês porque eu conheço, acompanho. Eu lembro que Joelma viveu dias difíceis. Traição. Viveu dias em que parecia que nada mais daria certo. Anos de uma carreira sendo questionada, posto em xeque. Pense. Às vezes a gente diz assim, a única coisa que eu tenho para preservar é meu nome, né? Aí quando tem um nome, né? A pessoa fala de você, duvida da sua... Aí Joelma fez, sabe o quê? Chorou. Muitas vezes. Se achou sem força. Chorou. Eu lembro das muitas vezes que eu fui lá e a gente orou. E fez sabe o quê? Fez o que Davi fez, buscou orientação em Deus. Mas Deus disse para onde tinha que ir, deu rumo, deu norte, colocou pessoas no caminho para dizer assim, ó, é por aqui. Agora, se Joelma tivesse ficado lá naquela salinha de escritório, chorando, se lamentando, dizendo assim, pastor, o culpado foi fulano, o culpado é ciclano, isso está acontecendo só por causa de fulano, pastor, pronto. Sabe o que ia acontecer? Nada. Não vai acontecer nada na tua vida, meu filho, se você ficar se lamentando. Você tem que reagir, você tem que fazer. Ei, tem um passo para a tua vitória e esse passo passa pelo teu passo. Não espere que alguém vai dar passo por você. Primeiro tem que começar por você. Eu lembro que Felipe ainda estudava. Quando ele conversou comigo e com o pastor, ele dizia assim, eu sofri muitos bullying, né? Muita gente que desacreditava,
Muita gente que ele poderia ficar lá se lamentando, chorando, mas ele correu atrás. Deus deu a direção. Deus está te dando a direção. Deus está te dando o norte. Mas é preciso que você erga, levante-se, sabe? Vá, tome rumo. Confie que Deus está contigo. Ele já disse assim, olha, você vai alcançar e você vai ter a vitória. Então, se ele já disse, meu querido, tome posse disso. Seja você essa pessoa. Não espere que ninguém vai fazer por você. Você pode ligar para o seu pastor? Pode, mas não espere que o seu pastor vai vencer a sua batalha por você. O pastor não vai, porque o pastor tem as suas próprias guerras, as suas próprias batalhas. Eu posso orar com você, eu posso orar por você, mas é preciso que você erga-se, que você erga a cabeça e que você simplesmente diga assim, ei, agora depende de mim. Sabe de uma coisa? O mundo vai dizer que não pode, que você já perdeu, que já é um fracassado, que sabe, olha, o inimigo já levou o que tinha que levar, já queimou, já destruiu, não tem mais como reconstruir, não tem mais como reconstruir o casamento, não tem mais como reconstruir a empresa, não tem mais como reconstruir o teu curso, não tem mais como reconstruir a tua profissão, não tem mais como reconstruir nada. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está dizendo, você vai alcançar a quem te levou, você vai derrotar, porque a vitória está contigo. Busque a vitória em Deus e Ele te fará um vencedor. Vamos ficar de pé. Você quer falar, Joel? Vamos dar a palavra a Joel e vamos encerrar logo depois.